Sejam bem-vindos a mais um Reage 38. Seja homem 38, bote pocando. Haverá um reage especial para as acusações de Petri, dizendo que eu sou Jack e pedo, simplesmente por descrever o que está escrito na Bíblia e na teologia. Muitas vezes, essa semana, inclusive, houve diversas polêmicas em relação a isso. Muitas pessoas na internet me denunciando por um vídeo de mais de 5 anos atrás e pedindo a denúncia e o cancelamento no meu perfil do Insta por um vídeo que eu nunca postei no Insta. Na verdade, cortes maliciosos, onde eu não dou minha opinião, mas sim de Murray Rothbard sobre maioridade. Para Rothbard, não existe idade mínima para a maioridade. Quem se comporta como adulto teria que ser tratado como adulto. Inclusive, eu dizia ao cara lá do não sei o que lá libertário, que dizia que era libertário, mas não sabia que era roupa, Rothbard, nenhum desses, que, segundo o princípio da não agressão, se você quer ter direito de ter armas, você deve renunciar ao seu ímpeto de querer proibir o cara de plantar maconha em sua própria casa. Segundo o princípio da não agressão, nós não temos legitimidade de ingressar na vida dos outros. Inclusive, isso também se aplica a material pedófilo virtual. Você autorizar pessoas irem para a cadeia porque tem imagens fictícias de crianças é autorizar o governo a violar a privacidade de qualquer um e colocar qualquer um na cadeia, simplesmente colocando um pendrive em sua casa. Eu não considero isso moralmente positivo. Eu considero abjeto. É claro que a nossa vontade é a de ser Deus. O que existe no Pai Nosso é seja feita a vossa vontade e não seja feita a minha vontade. A minha vontade é realmente a vontade animal de cada um de nós, é exterminar todos aqueles que nos contrariam. Mas quem serve a Deus deve seguir o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus, quando foi tentado pelo diabo 3 vezes, não foi simplesmente repreender o diabo, que ele tinha autoridade de fazê-lo, mas não fez porque ele veio para dar o exemplo. Nas 3 vezes ele disse: está escrito. Ele se defendeu com a lei. Ele viveu sobre a lei e ele fundamentou isso claramente até quando o diabo o tentou. Nós devemos viver segundo a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso é o PNA, é o princípio da não agressão. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Quem não aceita, quem não aceita a realidade das coisas, não aceita a Deus. A realidade das coisas é exatamente o que eu disse e eu continuo dizendo. Não temos autoridade, nem moral, nem espiritual, sobre as pessoas que nós não sustentamos. Inclusive, nesse mesmo vídeo, eu deixo claro que na minha casa, meu irmão, eu pretendo que seja o, o limite legal de, de sexo e de casamento. Inclusive, sobre isso, eu acho que a lei brasileira tinha que ser invertida. A idade mínima para casar tinha que ser 14 e para cruzar 16. As consequências de sexo fora do casamento são muito mais graves e por isso tinha que ser a idade mais alta. Inclusive, para as pessoas que acham que elas têm o poder, têm autoridade espiritual, financeira e legal sobre a vida de pessoas que elas não sustentam, eu sugiro agora, como eu sugeri nesse vídeo aí de 5 anos atrás, do não sei o que lá libertário, vá para o Afeganistão e impeça casamento de crianças. Vá para a Índia e impeça o casamento de crianças. Vá para o Paquistão. Vá para o Sudão. Aqui isso não é uma coisa comum. Lá é. Vá, eu quero ver você conseguir. Ainda vou lhe aplaudir. Enquanto você for contra, de longe, sem colocar o seu skin on the game, você é um demagogo. Como diria o Rasta, pura bigodagem. E só para finalizar, aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, como é o caso de Petri, e não aceitaram o princípio da não agressão. Eu tenho 2 sugestões para você. Primeiro, vá denunciar a Janja. Janja falou que a mulher tem que ter filho na hora que ela quiser. Foi ela que disse, sim ou não? Pois é. E outra, se você que está me denunciando, normalmente você gosta de usar uma droguinha, você que gosta de dar seu toba, pense muito bem em querer criminalizar a opinião dos outros. Por quê? Se um governo tiver o poder de criminalizar a opinião de alguém como a minha, ele vai ter o poder de criminalizar você dar seu toba e de usar a droga que você gosta. E muito mais gente gostaria de criminalizar a sodomia do que a minha opinião. Não é não, Ellen? Patrocina esse episódio. Uma das maiores corretoras do mundo, que essa semana conseguiu decisões judiciais que converteram milhões de dólares e com potencial para botar bilhão de dólares no bolso deles.
Bybit, se não abriu conta, abra. Agora, não seja otário. Corretora de fora é com endereço, telefone e documento fiscal de fora. Ah, mas eu não tenho um documento fiscal de fora. Está ficando tarde demais para você. Estou lhe dando o mesmo conselho que os anjos deram a Ló e a sua família em Sodoma. Se você ama a sua vida, corra e não olhe para trás. Quem olhar para trás vai virar sal. O que você deixar para trás, em um país revolucionário, em uma ditadura vagabunda, bolivariana de exceção, será perdido. Venha me encontrar em CDE, dia 19 e 20 de setembro. O lugar mais barato, mais próximo para a maior parte da população brasileira ir para o Paraguai em menos de um dia de viagem de carro, velho. Venha 19 e 20, missãobitcoin.com.br, QR Code na tela e se registre. Venha ser residente em um país que não tem imposto sobre nenhum ganho no exterior, que não tem nenhum imposto de morte, com 21 anos e a residência permanente. Você pega porte de arma, não é posse não, é porte. Você poder andar com a arma na cintura, meu irmão. É isso aí. É o que o Brasil era há 30 anos atrás, inclusive em termos de impostos. Se você não sabe como comprar Bitcoin, é renato38.com.br. Existe também uma pré-venda de um produto que nunca mais será vendido por pelo menos o dobro do preço que está sendo oferecido. Pré-venda do treinamento intermediário de autocustódia. Você vai aprender a fazer time lock, você vai aprender a fazer multisig, você vai aprender o correto uso das pastas secretas, tanto no Knox quanto no Apple. É mais um degrau, é mais um lance de escada, no sentido de sua segurança pessoal e autonomia financeira. Mas me perguntam, quando que o Supremo Tribunal Federal terá igualdade de homens e mulheres nas cadeiras? E eu respondo, quando os 11 forem mulheres. Aí nós teremos igualdade. Porque nós tivemos sempre 11 homens dizendo que sabiam o que a gente queria. Ninguém sabe o que a gente quer. Quem sabe o que a gente quer é a gente mesmo. E é preciso que isso valha dentro de casa. Quando o parceiro diz, pode deixar, eu sei o que você quer. Eu resolvo. Não. Estamos na fase de Gilberto Gil. Quem sabe de mim sou eu, é claro. Para você que me esqueceu, aquele abraço. Para Ludwig von Mises, o polilogismo não é uma doença mental ou uma condição médica, mas sim um termo filosófico e sociológico. Ele descreve e critica uma crença de que diferentes grupos de pessoas possuem estruturas lógicas inerentemente diferentes em suas mentes, em vez de uma lógica universal, monologismo. Quem acredita na verdade, acredita no monologismo. Quem acredita no relativismo, acredita no polilogismo. Que apenas negros podem falar por negros. Que apenas mulheres podem representar mulheres. Que é o que essa mulher falou. Em vez de uma lógica universal. O polilogismo afirma a existência de múltiplas lógicas. Você acredita em múltiplas lógicas ou você acredita que a verdade é uma só? Pois é, a Carmen Lúcia acredita que cada categoria de ser humano tem uma lógica, um pensar diferente. Mais grave do que isso, ela afirma algo que é ilógico, inclusive em relação à realidade, que só haverá igualdade quando os 11 ministros forem mulher. Que tipo de igualdade ela está se referindo? A igualdade da dominância total? Pois é. E pior do que isso, ela afirma que o tribunal existe para nos dar o que a gente quer. É muito difícil dizer isso, mas eu lamento que o ministro do Supremo afirme publicamente que o judiciário exista para dar o que alguém quer. O judiciário existe, ou pelo menos deveria existir, se ele cumprisse seu papel, para cumprir a lei eterna, custe o que custar, e não para dar o que as pessoas o que elas querem. Quando você ouve um discurso desse de uma pessoa que tem poder supremo, todas as decisões do Ministério Público e dos juízes do Brasil são subalternos em relação ao poder dessa pessoa. Você deve ter certeza que não há mais salvação. Não há mais salvação através das urnas, meu irmão. 100% dos candidatos são pandeminions. 100% dos candidatos presidenciais são manginas. Bicho, que esses caras... Como vai mudar o país no voto desse jeito? O próximo 38 News vai quebrar todos os recordes, meu irmão. A corrupção do PT em seus recordes desde sempre. Os mercados SP500 Nasdaq bombando no máximo desde sempre. Impressão de moeda máximo desde sempre. O negócio tá bombando, velho.
E Carmen Lúcia nunca leu nem sequer as 6 lições. Ou se leu, não entendeu. Ludwig von Mises já explicava como um polilogismo é uma fraqueza mental há 100 anos atrás, bicho. E essa mulher continua batendo nessa tecla. Ela não deve ter aprendido o Pai Nosso. E se aprendeu, não entendeu. É como aquele negócio que Jesus fala, né? Eu nunca te conheci. É isso. O Pai Nosso não ensina seja feita a vossa vontade. Quem diz seja feita a minha vontade? Quem quer mudar a realidade das coisas serve a Satanás. O mundo é muito maior do que nossa compreensão. Na minha vontade, nunca nasceria nenhum bebê deficiente. Abortar os bebês deficientes é a vontade de Satanás. Você querer moldar o mundo à sua vontade é querer ser Deus. A história de Jó é repetida na história de cada um de nós. O nosso papel não é compreender e nem modificar a natureza humana. É aceitar e, acima de todos, amar a Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, para superar a nossa natureza, que é miserável e animal, que é a nossa primeira natureza, para aceitar a natureza divina. Eu espero que a Carmen Lúcia se arrependa e reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Essas 3 coisas que eu disse aqui demonstram que ela não aceita a natureza das coisas, que ela não aceita Deus como Senhor e Salvador e que ela se entende, não aceita a função de um verdadeiro judiciário. E agora, não o meu comentário, o comentário do canal que deu o furo do vídeo da Carmen Lúcia. Dama de ferro. Como Wesley gosta de dizer, that's what he said, não é isso, Wesley? Carmen Lúcia, cotista sênior do STF, assumiu de vez o papel de justiceira feminista, perdida em devaneios que a impedem de ver, que viver na época em que nunca antes houve seres humanos com tantos direitos, garantias e zero accountability, como é o caso das mulheres nas democracias ocidentais, diz que só haverá igualdade quando o STF tiver 11 ministras mulheres, ou seja, os homens forem exterminados das posições de poder. A proposição é, no mínimo, digna de uma criança mimada. 11 mulheres no STF não mudará em nada a vida das faxineiras que limpam a privada de Sua Excelência e de suas amigas feministas advogadas. Assim como ministros homens brancos não favorecem em 1 milímetro, nem 1 centavo, a vida dos seguranças, eletricistas, motoristas, entregadores homens brancos que servem aos aristocratas togados do STF. Eu te pergunto, quem foi o senador que votou contra o PL da misoginia, que foi relatado pela Soraya Tronicle, mais uma vez envolvida em falsa acusação, essa semana, meu irmão, com testemunho dizendo que o lindinho lá da Lava Jato, o cara que dizia que derrubou Collor igual a MBL disse que derrubou a Dilma, ofereceu 16 mil reais para uma mulher fazer uma falsa acusação de... Teve isso ou não teve? Me diga se uma pessoa que faz um pagamento, que está envolvida em uma falsa acusação, com pagamento para falsa acusação, é ou não uma servidora de Satanás? Pois é. O senador, homem, branco, votou contra essa desgraça. Nenhum, meu irmão. Chega lá, homem, branco, e como eu li aqui em episódios anteriores, o cara vai homem, sobe burro e asno fica. O cara entra lá na máquina, meu irmão, não importa se ele é branco, amarelo, negro, se ele é direita, esquerda, chega lá, ele vai responder as motivações. As pessoas nunca devem ser julgadas por algo que não é do controle delas, nem pelo seu gênero, nem pela sua idade e nem pela sua raça. As pessoas devem ser julgadas, honradas, acima da dignidade. Existe sociedade de honra, que as pessoas recebem a honra devida ao que fez, e existe a sociedade de dignidade, onde tem direitos dos humanos, e o fundamento e o limite da propriedade é a função social e a dignidade da pessoa humana. Até os mais... que há direitos, até para os mais indignos. Inclusive, devo mencionar, e vai estar aprofundado no 38 News, que no Brasil foi decretado o fim da ampla defesa. Os vagabundos no Brasil têm direito a fazer filme sobre seus crimes. Os vagabundos no Brasil têm o direito de mentir para se defender. Ah, isso chama-se ampla defesa. Mas Herédia, o marido, o ex-marido, alguns dizem, para Jesus que revogou o divórcio, ainda é marido de Maria da Penha, foi preso no Dia dos Pais por dar uma entrevista se defendendo aos 80 anos. Grande presente do Dia dos Pais que a Herédia recebeu. Foi revogada a ampla defesa nesse país. Um homem de 80 anos não pode mais se defender publicamente.
de um crime, em tese, que se aconteceu, teria sido no ano de 1983, a maioria de vocês não era nem nascido, e ele teria terminado de cumprir a sua pena em 2002. E até hoje, ele não pode dizer publicamente o seu relato. Também está revogada da Constituição brasileira, graças a esse STF, a proibição de censura prévia. Houve proibição de censura prévia pela Justiça do Ceará, da entrevista de Cabrini ao Herédia. Pois é, você vai ficar, estou lhe dizendo, o que o anjo disse a Jó. Corre e não olhe para trás. O que você deixar no Brasil será perdido. Vou continuando a leitura. Essa baboseira deriva da tolice fascistoide de representatividade, velha fraude identitária, segundo a qual colocar mulheres africanistas ou LGTVs em posições de poder elevaria a remuneração, seria importante ou melhoraria a vida de outras mulheres negros ou homossexuais. É comprovado em econometria, em dados primários, meu irmão. As cotas racistas pioraram as condições do negro nos Estados Unidos. Por fim, essa balela é mera esperteza de esquerdistas em busca de boquinhas milionárias através de cotas. Carmen, o nome dela é Lúcia, eu acho que ele escreveu errado aqui, Lúcifer, quer mulheres no Supremo, até a página 2. Obviamente, combateria que mulheres excelentes de carreiras jurídicas, como Ludmila Lins Grill ou Bia Kicis, fossem indicadas e assumissem. Bia Kicis foi a principal responsável pelo fim da Lava Jato e por barrar a Lava Toga. O que Lúcifer quer são 11 feminazes no STF. Lúcifer quer isso, com certeza. Para consolidar o fascismo jurídico ginocêntrico e misândrico. Discordo. O fascismo jurídico ginocêntrico e misândrico já foi consolidado. Quem tem ações, quem tem imóveis, quem paga um centavo de imposto voluntário a esse regime é um comparsa financiador e tem as mãos sujas de merda e sangue. Você não quer ser comparsa? É Bitcoin autocustódia e declaração final de saída. Ah, e muitas pessoas escrevem, Renato, eu não tenho dinheiro de ir embora. Ninguém que vive no Brasil é filho de alguém que não migrou para o Brasil. Até os índios, eles vieram de algum lugar. Ninguém é autóctone dessa terra. Você acha que era mais fácil migrar 500 anos atrás, 300 anos atrás ou agora? Você acha que você é mais rico ou mais pobre que seus ancestrais? Tome vergonha na cara. A situação originária da humanidade é a violência e a miséria. Você provavelmente tem uma vida muito mais rica e muito menos violenta do que qualquer um dos seus ancestrais. Próximo vídeo, Erley. Sus calificativos a Lula en la semana pasada, al que le acaba de decir ladrón y presidiario. La pregunta es, ¿mentí? No, pero yo le pregunto. La pregunta es, ¿mentí? Ladrón, bueno, la acusación de ladrón. No. A ver. Es ladrón. Es ladrón. Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso, lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento, no por ser inocente. Lo liberaron por una falla en el procedimiento, no por ser inocente. Por lo tanto, es ladrón y es un corrupto. ¿Qué más? No, la manera de decir que usted fue a Brasil. ¿Mentí? No, quizá en lo descriptivo, yo también lo he dicho, no mintió. Pero la manera de decirlo es demasiado. De vuelta. ¿No es demasiado agresiva? ¿No le parece que es agresivo que alguien le robe? Si viene alguien y le roba el celular ahora, ¿a usted le parece? Bueno, entonces es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar. Bueno. Milei foi homem, mas faltou com a verdade. Não na parte material, mas na parte processual. Não houve erro de procedimento nenhum. O erro de procedimento foi o tribunal ser composto por pessoas como Carmen Lúcia, por pessoas que, simpáticas, indicadas e ligadas ao Lula, puderam julgá-lo. Isso é um julgamento verdadeiro? Essas pessoas não estavam, de fato, impedidas? Esse é o único motivo de Lula não estar na cadeia. Ele ter sido julgado pelas pessoas que ele indicou e que tinham relações íntimas com ele. Esse foi o único erro de Milei, dizendo que ele não está na cadeia por um erro processual. Deus levou 7 dias para fazer o mundo e ainda não acabou? Fizemos tudo? Não. Lógico que não dá para fazer tudo, mas a gente vai caminhando. Deus levou 7 dias para fazer o mundo e ainda não acabou? Porque só vai acabar o dia que a gente acabar com o jeito ruim no mundo, sobretudo com a violência de homem contra a mulher desse país. E o PT tem que ter coragem
O meu governo tem que ter coragem de dizer alto e bom som. Não tem problema que eu perca algum voto. Mas não é necessário e não é possível. O cara vai ter que escolher. Ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote em quem você quiser. A própria família de Lula já foi vítima de acusação. E, segundo a Polícia Civil de São Paulo, as acusações eram falsas. Aí eu já não sei se houve ou não utilização do poder de Lula para arquivar o caso. Mas Luiz Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi acusado de violência doméstica, verbal e psicológica em abril de 2024 por sua ex-companheira, a médica Natália Schincariol. Em julho de 2024, a Polícia Civil de São Paulo concluiu o processo, o inquérito. Tem tempo recorde. Eu nunca vi um cara acusado e ser arquivado tão rápido. A Polícia Civil concluiu o inquérito e encerrou o caso sem indiciá-lo por não constatar prova de agressão física ou psicológica. Pois é, Lulinha é acusado em abril e em julho é tudo arquivado. O Herédia é condenado, cumpre a pena e vai pra cadeia porque tentou se defender publicamente. Pois é, Lula. Você está dispensando o voto até do seu próprio filho? Tem tantas coisas satânicas nesse discurso que é até difícil dizer por onde começar. Para o Wesley, o pior não foi Lula criticar a realidade das coisas. Para o Wesley, o problema não foi Lula querer violar o princípio bíblico da subsidiariedade. Para o Wesley, o pior foi a blasfêmia de se comparar com Deus. O nome de Deus é sagrado. Você não é nada, é toda a honra e toda a glória ao Senhor. Não se deve comparar as obras de homens com a de Deus nunca. E muito menos afirmar que a obra de Deus não está completa. A obra de Deus está completa. A criação é perfeita. Inclusive, clássicos como Aristóteles e Platão arguíam que a criação é tão perfeita e complexa que isso é uma prova material e lógica da existência de Deus. Bicho, como Aristóteles, que viveu séculos antes de Jesus, tinha mais conhecimento, mais sabedoria do que um homem que tem poder de vida e morte sobre a vida de 200 milhões de pessoas. É muito triste a situação desse país. A única salvação é correr e não olhar para trás. Não é não, Erlen? Agora, se fosse bem no lugar do Bolsonaro, não tentar um golpe. Começava assim, olha, não vou tentar um golpe desde o dia 1. Não vou entregar o governo para o Centrão. Não vou entregar o governo pro Centrão. Eu não vou numa pandemia ficar fazendo aquela loucura. O Brasil, eu vejo esses caras falando assim, não, os empreendedores, a falta de da pandemia. O Brasil, e ficou demonstrado que a partir do momento do D1, que o Brasil teve vacina, as mortes despencaram, porque graças ao SUS e uma cultura de vacinação que tem aqui no Brasil. O Brasil vacina rápido, mesmo sem ter uma população enorme, um território enorme. Que era o ponto, cara? Começava no começo com um lockdown muito forte, tentava evitar, e aí você vai, até para não gerar tantos danos na economia, começou com o lockdown forte, com o governo federal dando exemplo, governadores, municípios dando exemplo, aí começa aí liberando conforme você vai ver, ó, tá aqui, tá indo, tá, Bolsonaro beleza. eleito 70% dos Se ele votos. fizesse Primeiro isso, turno. aí pintou o negócio da vacina, Júnior, foi ainda em 2020. Fazia a porra do convênio com a Pfizer, seria o primeiro a vacina. Ele ficou com isso, não, porque a vacina é isso, ficou aquela guerra com a vacina, a galera falando de miocardite, não sei o quê. Tá, começava a vacinar final do ano pro começo de 2021. As mortes, vocês viram, o número de contaminações e as mortes despencaram quando logo entrou, porque a porra do SUS realmente tem abrangência nacional, a gente tem uma cultura de vacina no Brasil, o Brasil teria sido exemplo internacional, teria dado pau aos Estados Unidos em número de infecções e mortes, pau assim, bem menos, e o Bolsonaro, né, se tivesse feito isso, estava reeleito. Ele estaria reeleito. Aí. Se Aí, quisesse em vez de gastar energia, com todas as merdas que ele gastou energia, focasse na porra da reforma administrativa que o Guedes não sabia fazer, uma reforma tributária decente que o Paulo Guedes não sabia fazer, e aí ia para um segundo mandato, já eleito, tranquilo. Eu tô nem falando de fazer coisas assim, extraordinárias em segurança pública, coisas extraordinárias a combate a privilégios. Eu tô falando ainda assim, nem mexi assim na trairagem que ele fez com a Lava Jato, tá? Isso que eu ia falar. Eu nem Se precisa. entrar na parte da Lava Jato, não teria nem. É capaz do PT, ia continuar as prisões, ia continuar. É capaz de nem ter partido dos trabalhadores hoje em dia. Se ele não tivesse acabado com a Lava Jato, ele não teria que enfrentar. Ele não teria nenhum adversário. É revoltante. Mais uma vez, Renan mostra sua fragilidade moral e mental, defendendo tranca-tudo e medicamentos que eram terapias genéticas, experimentais, que só foram vendidos com total exclusão de responsabilidade dos fabricantes. Todos sempre souberam disso, que tinham instrução. Todos sempre souberam da verdade sobre a hidroxicloroquina. Todos sempre souberam a verdade sobre a ivermectina. Todos que tinham a mínima instrução. Renan não. Ele defendia vacinas, terapias experimentais obrigatórias para crianças e lockdown, crimes contra a humanidade. Agora, ele falou uma verdade. Se a Lava Jato tivesse sido ampliada e não destruída, se o frouxo, se a cadela do PT tivesse levado a Lava Jato até o fim, essas pessoas estariam no STF ou na cadeia. Essa frase de Bolsonaro foi derrotado por encerrar a Lava Jato tem uma grande parte de verdade. Inclusive, perdeu o apoio do próprio Moro durante o governo. Agora,
Muitas pessoas, inclusive, ficaram postando comentários aqui no Reage Especial da Fraudemia, do maior criminoso do século XXI, dizendo que Bolsonaro tinha razão. Bolsonaro tinha tanta razão quanto Pôncio Pilatos, que condenou Jesus. Bolsonaro assinou a lei que autorizava os crimes, inclusive vacinação obrigatória em criança. Bolsonaro demitiu todas as pessoas que se opuseram à vacina experimental e defenderam os protocolos com hidroxicloroquina e ivermectina, como o Osmar Terra e o Weintraub. O que adianta você fazer como Pôncio Pilatos, você dizer não vejo culpa nesse homem e mandar ele para a cruz? Pois é. Não sei se o Erle vai botar aqui, mas tem material suficiente para fazer uns 3 episódios de gente da Pfizer dizendo que nunca escondeu os efeitos colaterais e gente do governo, do CDC, da zorra toda, admitindo que todo mundo sempre soube que as vacinas não eram vacinas de verdade e que o lockdown, meu irmão, era da cabeça de um mitômano com a tríade maligna, o maior criminoso do século XX, Anthony Fauci. Quem concordou com fraudemia e com vacina é um nível moral equivalente a quem apoiou o nazismo. São pessoas que, pro benefício deles e da sociedade, é melhor que nunca mais emita opinião pública. Cala a boca, velho, e vai orar a Deus para pedir desculpa pelos seus pecados. Não é não, Erlen? É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Pois é. Ele acabou com a Lava Jato. As áreas controladas por vagabundos explodiram. A impunidade e a ditadura judiciária explodiu. A cadela do PT pariu a ditadura judiciária. Você quer fazer oposição? Não é na urna eletrônica totalmente inviolável. É no desinvestimento. Declaração final de saída, o autocustódia, meu irmão, offline. Fora isso, é financiar castração de crianças, estupro de inocentes, morto. Próximo, Erlen. But with the vaccine problems, I think I pretty much got it right all the way through. And one of the reasons is because I was talking to 3 individuals in senior positions at the FDA who were outside of the review branch, so they weren't under the thumb of Peter Marks. And they had been working together with a gentleman from Oracle, who's their head biostatistician, on some current generation statistical tools, which the FDA and the CDC refused to use, and using those very early on to assess the data coming off relating to these vaccine products. And long ago, they were able to detect this signal of myocarditis, blood clotting, and reactivation of latent DNA viruses that we know in the form of shingles, Epstein-Barr virus, and other things. So this has been out there for a very long time, and all of that is going to be subject to discovery, I'm quite sure, and FOIA, because I've talked to people that are busy FOIAing those documents. So we will have information coming out that clearly demonstrates that the FDA has known about this for quite a long period of time and has done their best to, let's say, here's a big word, obfuscate, obscure, block, make it so that none of us can have informed consent. And you will probably recall that I went on Tucker Carlson a very long time ago, my first big hit. I was so intimidated to be on Fox News. And I told Tucker that we had a problem with our databases, and he was taken aback by that. My friends at the FDA never spoke to me again for having outed the FDA, but all of this has been known, and it's been a problem for decades. And now we're living through the consequences of our federal agencies' unwillingness to confront the truth of what's going on here and with so many other things. Se você for no Wikipedia do Robert Wallace Maloney, você vai ver que ele é um médico e bioquímico americano. Seus trabalhos focaram por décadas em mRNA, tecnologia de mRNA, que foi exatamente o que foi usado nessa vacina. Ele é considerado a primeira pessoa a transferir com sucesso mRNA dentro de uma nanopartícula cromossômica. Esse cara inventou as vacinas de RNA. E aí, o Wikipedia diz, durante a pandemia, Maloney promoveu falsa informação sobre a segurança e eficácia das vacinas. Se o cara que criou a tecnologia não sabe o que está falando, quem sabe? O vagabundo, o criminoso, confesso, perdoado pelo seu comparsa e talvez pelo caneta automática do Biden ou o cara que criou a tecnologia, o Robert Maloney. Eu não sei, eu tô lhe perguntando. Você acredita mais em quem? Num criminoso, confesso, mas que não tá na cadeia por um perdão
de outro criminoso ou do cara que criou a tecnologia e disse que era melhor você não colocar isso em seu filho. Pois é. Próximo, Erley. Inclusive, não é só o Robert Maloney, não. Teve Nobel, meu irmão, dizendo que essa vacina era absurda e que aplicar isso em criança era loucura. Não é isso, Erley? You can find them online yourself. It's so easy. How the mainstream media didn't find them and still haven't found them when they've been published for 5 years. So the point is, at what point are people going to start realizing I've been lied to and get mad about it? You know, the worst part is that no matter what you believe, you can still believe that vaccines are 100% safe and effective, like the lies you're being told. You don't need to believe in the conspiracy or in facts, if you will, to agree that we should have had the choice. You know, I remember looking at Florida. I remember looking the way they were doing things down there. You wanted the vaccine? No problem. It was available. You didn't want to take it? No problem. Nobody can force you. You want to wear the mask? No problem. You don't want to wear the mask? No problem. You want your kids to stay at home? No problem. You want them to go to school? They're open. This is what it should have been about. You don't need to believe in the vaccine into the vaccine being 100% safe and effective or not. Your freedom shouldn't matter. You want it, take it. Nobody should have been forced to take it. That's the problem. And I hope that that is what one of the things that the Allison inquiry is going to expose, that we were coerced. I don't want to use the word forced because I chose no. That was a decision I took. But we were coerced into taking that vaccine thinking that it was safe and effective. Yet I showed the contract between Pfizer and the government of Canada just earlier again on the show, showing how even Pfizer was saying that they did not know the long-term problems with the vaccine. It wasn't tested. Pfizer defends itself in court by saying we never said it was safe and effective. Yep. Because Pfizer never said it was safe and effective. Like Moderna defends itself in court by saying, you know, we never said it was safe and effective because they never said it was safe and effective. The only people that said it was safe and effective was the government and the media. Isso é um fato. A Moderna e a Pfizer nunca disseram que era seguro. Inclusive, eles só venderam com exclusão de responsabilidade. Ele fala que ninguém deveria ser forçado a nada. Eu vou mais além. Ninguém nunca deveria ser forçado a usar máscara. Ninguém nunca deveria ser forçado de fechar seu negócio. Ninguém nunca deveria ser forçado de parar de estudar em sua escola. Nenhuma igreja, sob circunstância alguma, deveria ser fechada. E mais importante do que tudo isso, o dinheiro das pessoas, ninguém deveria ser forçado a financiar uma coisa a qual não concordava. Quer tomar vacina? Vá lá e compre a vacina. Agora, o governo comprou com o meu dinheiro, contra a minha vontade, para inocular, na pressão, com base em mentiras, uma experiência genética em crianças. Se você é a favor disso, bicho, tem alguma coisa muito errada com você. Não, Erley? So 1 in 35 participants, 1 in 35 recipients rather, 1 in 35 who received the booster vaccine had vaccine-associated myocardial injury. I'm just going to read that out again. 1 in 35 people who received the booster had vaccine-associated myocardial injury. This is a range of adverse reaction that is off the scale in healthcare. Off the scale. And yet, in New Zealand and other places, it's still being actively and unethically, some might say, promoted. This is just off the scale risks. Off the scale, completely. The only way you would take this kind of risk in healthcare if the alternative was certain death. Otherwise, you certainly wouldn't. We just don't take this level of risk. It's just complete madness. What has happened here? O que esse médico diz é que 1 a cada 35 pessoas que tomaram o booster, a segunda dose de uma vacina específica, ficaram com o coração avariado por resto da vida. É isso mesmo. Ele também diz que uma terapia dessa só faria sentido se fosse uma doença terminal. Uma doença que tem menos de 1 em milhares de chances de uma criança morrer. Vale a pena aplicar isso numa criança? Com certeza não. Foi um crime contra a humanidade. Eles preferiram confiar em Anthony Fauci do que em Luc Montagnier, vencedor de Nobel que descobriu a AIDS, do que acreditar em Maloney, o cara que criou as vacinas de RNA, em acreditar em dados primários. Antes, aplicar soro do que vacina. Soro, que são os anticorpos produzidos pelo corpo humano, são a cura natural para qualquer doença. Porque em vez de dar dinheiro para os servidores públicos ficarem sem trabalhar, fazendo política, não colocou todo mundo em disponibilidade e pagou integral quem fosse cobaia para receber injeção do vírus e depois produzir soro. Não, Erley? Eu tinha vários vídeos que eu gostaria de colocar aqui sobre os crimes de Fauci e as revelações recentes, inclusive do diretor do CDC, o ex-diretor do CDC, Robert Redford, admitindo sob juramento que
foram escondidos os efeitos colaterais da Covid-19. Eu queria colocar o relato inteiro do Robert Redfield sobre o Fauci e sobre o outro criminoso, um terrorista comunista orgulhoso, que é cadela do PT, reconduziu a OMS, Tedros Adhanom. Ele também deveria estar na cadeia. O Erle fica dizendo que vídeos em inglês prejudicam a visibilidade, que muita gente não tá lendo, não tem legenda, se não tiver legenda no trecho, o cara tá dirigindo, trabalhando. Então, o Erle tá dizendo que já chega de vídeo em inglês, já teve vídeo em inglês sem tradução suficiente por hoje para não esculhambar, mas a mensagem já foi dada. A fraudemia foi o maior crime do século XX, Fauci é um criminoso e, principalmente, Tedros Adhanom foi um terrorista comunista orgulhoso e Jair Messias Bolsonaro votou pela sua recondução. Foi comparsa integral dos crimes no mundo, porque manteve, inclusive, no OMS, o criminoso. Prendeu, matou. É isso aqui que o prendeu, matou. Ó. Uma pessoa trabalhadora numa oficina tem o seu estabelecimento invadido por um policial que fica ali intimidando com uma arma na mão, porque para ganhar a discussão tem que ter uma arma na mão, né? Aí ele atira, a pessoa está na UTI, as demais pessoas estão completamente desarmadas, enquanto o Funça faz o que mais sabe, ser autoritário e usar a arma para ganhar as discussões. Então a mulher dele se sentiu incomodada com o barulho da oficina e ele resolveu prender e matar por conta própria. Sempre que falarem em dar mais autonomia para a polícia, saibam que é isso que vai acontecer. Segurança jurídica em operações, com uso da inteligência, com preparo, com autorização e, inclusive, se outras pessoas pudessem portar arma, eu duvido que um sem-vergonha safado ia invadir uma oficina e balear, matar um trabalhador, que foi isso que ele tentou fazer. Felipe Ilha botou pocando, dizendo que não há nada mais importante para a segurança pública do que armar o cidadão. Meu irmão, pesquise o que é democídio. O maior assassino do século XX não foi o crime, foram os estados. Quem matou mais? Que facção matou mais do que Mao? Que facção matou mais que Putin? Que facção matou mais que Stalin? Pois é, nem falei do bigode. Pois é, os estados matam muito mais do que o crime privado. Sempre mataram. E as armas não são defesa apenas para o saciseiro, também é para o ditador. Sem fuzil, meu irmão, sem armas, inclusive armas capazes de combater o Estado. Lança-rojão, morteiro, tanque, canhão, dinamite, meu irmão, granada. Se as pessoas não puderem ter mais armas de mão do que o Estado, não é um sistema democrático. Quem manda é o governo. Quem tem as armas é que manda. Relativismo moral, baseado na ideia de Carmen Lúcia de polilogismo, é a gênese da psicopatia, da ponerologia política, da psicopatia como movimento político. Pessoas desqualificadas para ocupar cargo público deve-se principalmente a concursos desmoralizados. Se a lei é desmoralizada, se o judiciário é desmoralizado, se o TAF é desmoralizado, não é igual para todos, como é que você acha que vai ser o policial selecionado por esse processo? São os instrumentos que a gente tem, porque a punição a gente acha que já está com uma cobertura muito boa de punição, mas eu acho que a gente precisa retirar imediatamente, é um apelo que eu faço, o Discord do ar. A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma. A gente precisa encontrar instrumentos para isso acontecer, ministro. Eu não posso aceitar ver uma menina de 13 anos ser mutilar ao vivo na internet, no Discord, e morrer e se enforcar. Não consigo admitir um país desse. Então, a gente precisa encontrar os instrumentos legais. Eu faço um apelo aqui para que a gente consiga... não é um caso isolado, são muitos e muitos casos, e a gente precisa atuar junto ao judiciário para tirar essa rede horrorosa do ar, horrorosa, que não é só com crianças e adolescentes, é principalmente também com mulheres. Desculpe o desabafo. No último episódio, a Janja interrompeu Lula, humilhou Lula, dizendo mulher tem filho quando quiser. Agora, Janja faz um grande favor aos inimigos do PT. Discorde, não recue
1 milímetro. Eu quero que a Janja acabe com o Discord no Brasil. Isso vai representar milhões de votos perdidos para Lula, de todos esses gamers aí que são petistas. O caso da menina de 13 anos é revoltante. Só que, mais uma vez, ele aconteceria com Discord ou sem Discord. O Discord proibido, ele iria para redes sociais sem sede no Brasil e que não colaborariam com a justiça. Esses vagabundos que fizeram isso com essa menina serão punidos. Agora, com o Discord banido, os aplicativos que eles irão usar vão garantir a sua impunidade. Mais uma vez, leis feministas prejudicam as mulheres honestas e só beneficiam as falsas acusadoras. É por isso que eles querem me calar. Porque eu não apenas falo isso, mas eu também provo com dados primários, com teoria dos jogos e, no caso da Lei Maria da Penha, com dados primários de explosão de ocorrência de crime de registro de registros de violência contra a mulher. E também de divórcio e destruição de famílias estruturadas. Mais uma vez, Janja, ao abrir a boca, faz um grande favor à oposição. Há, inclusive, pessoas que alegam que existe possibilidade de tanto Lula quanto Flávio serem considerados inelegíveis. Essa, para mim, é a única explicação de Renan Santos ainda está entre 6% e 7% na Polymarket. Dizem, inclusive, que Lula não vai nos debates e Flávio, com medo de apanhar de todo mundo, também não vai. Se isso acontecer, será uma ótima oportunidade de alguém meter a cara e assumir que vai ser a verdadeira oposição. Janja, continue querendo proibir tudo que você vai garantir a sua saída dessa casa maravilhosa que você mora. Não é não, Erlen? Mais uma vez, é desrespeito à natureza humana e ao princípio bíblico da subsidiariedade. Quem deve controlar o que uma menor de idade acessa na internet é o governo federal ou são seus pais? Pois é, proibir o Discord só levará os criminosos a plataformas que não colaboram com a justiça e vai levar à impunidade dos criminosos. Cada esquerdista eleito representa milhares de vagabundos impunes. Este maldito animal bestializado, blasfemo, sacrílego, saído do pântano miasmático dos infernos, defeca numa igreja cristã. E aí, ai de quem encostar um dedinho nele, né? Porque cristofobia pode. Agora, eu quero ver se esse covarde tem as manhas de fazer isso numa mesquita islâmica. Aí vamos ver o que a religião da paz faria com ele. Ou o próprio sistema alegando islamofobia, né? É sempre 2 pesos, 2 medidas. Eu estou cansado. Um homem entra na igreja e defeca no altar. E ninguém faz nada. Dezenas de fiéis se mantêm parados. Há 100 anos atrás seria assim. Há 50 anos atrás seria assim. Porque as pessoas estão se comportando como escravos. Estão deixando o seu Deus ser humilhado e desrespeitado com uma blasfêmia dessa. Por causa do Estado tomando o papel de provedor e protetor dos pais. Os comunistas, os relativistas, os polilogistas, eles odeiam crianças, eles odeiam mulheres e odeiam homens. Eles querem que os homens se comportem como mulheres, que as mulheres se comportem como homens e os adultos sejam tratados como crianças e as crianças sejam tratadas como adultos. Eles querem inverter a natureza das coisas. Esse é o papel de Satanás. Inclusive, os 2 que apareceram aqui, Felipe Ilha e Paulo Cogos, eu não tenho certeza, mas eu acho que vão ser candidatos. Eu vou procurar saber, e a partir do dia 16, onde já é permitido meter número a zorra toda, eu vou consultar o Wesley se ele me permite meter aqui número da galera. Eleição não muda porra nenhuma. Eu, especialmente, nem vou estar, eu nem vou aparecer em mata lá onde eu voto na época eleitoral. Eu acho que o Brasil é um lugar agora para eu fazer turismo. Acabando a época eleitoral, eu vou fazer minha transferência de título. Eu não tenho umas contas em banco que não aceite não domiciliado. Eu quero ter cada vez menos vínculos com o Brasil. Agora, se você vai votar, se não lhe custa nada votar, meta bronca, meu irmão, e rebote pessoas que representam seus interesses. Temos que fazer oposição ao que não presta em todos os frontes possíveis. Não é não, Ellen? Jerônimo, no dia 28 de julho, o senhor deu uma entrevista dizendo que o buraco ali na BR-324, que liga Salvador a Feira de Santana, estava tapado. No mesmo dia, passaram por lá várias pessoas, que aliás usam essa, que é uma das rodovias mais movimentadas do Brasil, e passaram filmando o buraco
inclusive deram um apelido, buraco do Gero. É claro que eu não quero falar aqui de buraco, até porque não é um buraco, é uma cratera. Eu quero falar aqui do símbolo que isso representa. Candidato, 4 minutos. Quero me dirigir a você da forma como este cidadão trata as pessoas. Primeiro foi prometer uma surra no Lula. Você é anti-Lula. Você não gosta do Lula. Você aproveita da carona do Lula. Você me trata assim porque a minha origem é indígena, sou negro, sou filho de vaqueiro. Como os patrões tratam os trabalhadores empregados? E não era pra chamar ele de mentiroso. Não, ele não responde sobre a porra do buraco de Jerônimo, a gruta de Jerônimo, a broca de Jerônimo. Ele podia dizer lá ele, a broca, o buraco de seu pai, o buraco lá de lá ele, meu irmão. Aqui o buraco não tá aberto não, o buraco tá totalmente fechado. O que Jerônimo devia ter dito é, diga qual quilômetro, diga agora, pra ver se amanhã essa porra não vai estar tapada. Era pra resolver ou é pra ficar enrolando? O cara não respondeu porra nenhuma. A resposta deles é o relativismo, moral ou lógico. Vamos ver o que Lula acha da capacidade mental de Jerônimo. Mas eu conheço poucas pessoas nesse planeta que têm o coração que tem o Jerônimo. Ele pode não ser o mais sabido de todos. Ele não pode ser o mais letrado de todos. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Um ser humano da magnitude desse cara. Olha só, a Lojuca está aqui em frente à fábrica da BioID, a gigante chinesa, aqui em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Muitas denúncias aqui na fábrica, inclusive denúncia de óbitos. A denúncia de hoje foi que um chinês teria morrido aqui dentro. Você soube dessa informação? O que é que você, enquanto sindicato, fez para tentar resolver essa situação? Eu recebi as ligações de trabalhadores informando e vim para dentro, porque aqui não é terra de chinês. Se morreu, eu quero saber da verdade. O trabalhador está construindo a fábrica da BioID, mas certamente esses carros, o combustível desses carros é o sangue do suor dos trabalhadores. Então eu não aceito que os chineses venham para aqui explorar cada vez mais nossa classe trabalhadora. O que acontece hoje? A empresa tem feito uma quantidade significativa de contratações, tem avançado na liderança, nas vendas de veículos, né, híbridos e elétricos, mas a empresa tem que também avançar na qualidade de vida e na tratativa com os trabalhadores. Não adianta ter produtividade, não adianta ter volume de produção e lucro se a tratativa com os trabalhadores no chão de fábrica é a pior possível. Temos liderança assediando os trabalhadores, temos condições insalubres dos trabalhadores, temos condições de trabalho totalmente irregular, sem nenhum tipo de condição ergonômica, trabalhadores que já estão com tendinopatia, síndrome do túnel do carpo, problemas de tendinite, porque tem uma condição totalmente irregular de produção. Então não adianta a BioID só querer produzir se não dá condições de trabalho. Eles dizem que são filhos de vaqueiro. Eles dizem que tem sangue íngreme e sangue negro. Eles dizem que são do lado do trabalhador. Mas eles apoiam o chinês descer a ripa, meu irmão. Não sou eu, mas os sindicalistas dizendo que o pau está comendo, meu irmão. Está sendo destruída a saúde do trabalhador em Camaçari. Pois é, meu irmão. Polilogismo. Os relativistas sempre servem a Satanás. Próximo, Erle, manda bronca. Voy a empezar a bombardear los campamentos narcoguerrilleros. Y en los barrios, la primera línea de seguridad con más pie de fuerza de la policía. Tecnología. Vamos a integrar a los veteranos y reservistas y vamos a hacer una red de cooperantes. Pero a estos bandidos los vamos a acabar. Y óiganme bien. Voy a sacar a los jíbaros de los parques y las escuelas. Los voy a acabar. Y de las escuelas voy a sacar la ideología de género. Para regresar a Dios de donde nunca debió salir. É isso que o povo quer. Devolver as crianças de Deus, de onde nunca deveriam ter saído. Ai de quem tocar nos pequeninos. E bombardear os vagabundos. Polícia na rua. É exatamente o que o povo quer ouvir. Spriella, cidadão italiano por nascimento, naturalizou nos Estados Unidos e foi bombardeado na campanha por isso. Talvez a principal crítica de quase todo o seu patrimônio estar nos Estados Unidos e ele ter um passaporte americano te dê poder de fazer o que os outros não fizeram. É um cara que tem um plano B e um C. Agora, é isso. Confirma a tese do professor Olavo de Carvalho de que revolução se faz do exterior. Em um pequeno comparativo, as sucessoras da Farc na Colômbia têm 6 mil homens armados e 15 mil colaboradores.
Tanto o CV quanto o PCC no Brasil tem entre 35 e 40 mil batizados, sem contar as demais facções. Quem tá pior? A Colômbia com suas guerrilhas ou o Brasil com mais de 21%, algumas estimativas já dizem até mais de 40% da população em áreas influenciadas ou totalmente controladas por facções criminosas. As áreas controladas por facções caíram ou subiram com Lula. Elas caíram ou subiram com Bolsonaro. Elas caíram ou subiram com Dilma. Todos eles só fizeram aumentar a impunidade e as áreas controladas pelo crime. A Keiko também botou pocano. Diz que vai usar Forças Armadas e bombardear a zorra toda. Eu espero que isso seja verdade e seja acompanhado por pesado armamento civil. Arma na mão de honesto. Não apenas combate o crime privado, mas especialmente o crime público. Os artigos da semana são a falácia do polilogismo de Ludwig von Mises e demonicídio. Se você pesquisar o conceito de demonicídio na Wikipédia, você verá que o crime estatal matou mais inocentes do que o crime privado no século XX. É por isso que nós temos que ter mais armas do que o governo. Em outras palavras, como dizia Cogos, eu quero andar de tanque. Não é isso, Erlen? Agora, tanque, como ficou demonstrado na guerra da Ucrânia, o Main Battle Tank, é algo extremamente obsoleto para utilização em guerrilhas. Eu prefiro meu Carl Gustav ou meu Javelin, não é isso? Que é o RPG de ombro, meu irmão, que você launch and forget, né? Você dispara e cai fora, né? Cadê a mulher que disse que todo casamento era uma prostituição feminina? Eu acho que o prostituto agora é o negão. Agora, entre ser CLT e isso, eu não sei como é a situação do CLT no Senegal. Se for pisando em mina, meu irmão, e sendo estuprado pela galera, é muito mais jogo a véia do que ser sodomizado. Não é não, Erlen? Você prefere ser sodomizado ou traçar a véia? Rapaz, esse vídeo deveria ser colocado na frente da mulher, que diz que todo casamento era um contrato de prostituição para a mulher. Nesse caso, quem é submisso, quem está sendo provavelmente prostituído, é o negão. Toda vez que aparece um molecote aqui, inclusive muita gente me criticou no 38 Responde, que o cara disse que pensava em se matar com 22 anos, eu falei, se você não vê perspectiva nenhuma, se você não encontra emprego nenhum, a Ucrânia paga até 50 mil reais por mês pra você. Agora, se você morrer antes de 90 dias, eles não lhe dão nada. E não tem seguro, não tem zorra nenhuma. Rapaz, os galera me criticou. Inclusive, eu mandei pra o Erlen uns 15 vídeos de gente morrendo na Ucrânia, cara chorando, pedindo a mãe, a zorra toda. Eu nem sei. Acho que o Erlen vai fazer um episódio especial de baianos e brasileiros morrendo na Ucrânia e pedindo pinico. Rapaz, entre morrer na guerra e encarar essa véia aí, o que é que você preferia? Pois é, a gente não sabe o que é que tem por detrás desse negão aí, né? Será que é amor puro? Pois é. O que é mais ou menos digno? O cara fingir que ama a mulher pra ter que traçar ela? Ou você fazer um negócio abertamente, dizendo metade do meu salário vai ser seu durante 5 anos e ir atrás do seu visto cá? Eu acho muito mais digno o casamento josefino. O casamento sem consumação, com o pacto honrado de sustentar a velha até a morte. Não é não, Ellen? Você prefere qual, velho? Esse aí ou o casamento josefino? Diga aí, velho. Hein? Mas vale a reflexão. Até abrir a câmera aqui, fala de novo aí. O que acontece? Gente, vocês não concordam com a gente? É o seguinte, nós aqui, né, tudo 40 e pouco, chegando nos 50. A gente tá sozinha. Por quê? Mas aí uma tia minha fala assim pra mim, arruma um velho rico. Gente, o velho não quer a gente da nossa idade. Eles querem as novinhas. As novinhas ficam com ele por causa do dinheiro, né? Mas e os novinhos que ficam as velhas? Os novinhos que ficam as velhas que tem dinheiro. A gente é velha sem dinheiro. Como é que faz? Aí a gente fica solo. Faz sentido. É interessante que as únicas hipóteses que ela cogita é que ela banque o novinho, ou seja, o cara seja um garanhão, novinho, mega shed, ou
que ela deu golpe no velho. Ela não chega nem sequer a cogitar a possibilidade dela se unir a um cara do mesmo nível social que ela, só que com 15 a 18 anos mais, que seria um valor sexual de mercado semelhante. Isso é a prova de um processo econômico chamado alienação. Quando você faz as mulheres se avaliarem como homens, mulheres nessa faixa etária vão achar que valem 4 a 8 pontos mais do que elas valem. Ela é um 2 e se acha um 10. Ela é um 3 e se acha um 7. Ela vai se relacionar a um cara que tem o valor dela, um 2, um 3? Não vai. Ela ignora peremptoriamente a possibilidade de se unir a um Jurandir, um cara que tem o valor dela. E por que isso? A cada 7 anos de diferença, a mulher ganha um ponto de valor sexual de mercado em relação ao homem. E o pico da mulher entre 16 e 18 anos, segundo o Rollo Tomasi, e dos homens entre 33 e 36 anos. Então, não apenas sobre o Rollo Tomasi, esse modelo de casamento mediterrâneo, de uma diferença entre 15 e 18 anos entre homem e mulher, é econométrico, é comprovação econométrica. A diferença de idade que tem mais sucesso em todas as épocas e em todos os países estudados. Isso é uma questão fática, não é uma questão de opinião. E por que isso? Isso é explicado na teoria do valor sexual de mercado do Rollo Tomasi. Porque o pico do homem e da mulher são muito diferentes e a mulher decai em valor sexual de mercado muito mais rápido do que o homem. Uma mulher de 40 anos, como ela falou, de 40 para 50 anos, pode oferecer filhos a um homem? Ela vai oferecer uma família numerosa a esse cara? Ela vai oferecer um passado de honrado? Elas são viúvas honestas ou virgens? Não são. A única coisa que o homem pode oferecer como homem, quem diz isso não sou eu, é a Bíblia, a uma mulher, é proteção e provisão. Provisão para os miseráveis, o Estado destruiu, com Bolsa Família e concurso público e mamatas para mulheres. E a proteção, o Estado acabou, se metendo no casamento e dando poder à mulher de meter o homem na cadeia se gritar com ela. E tem duas coisas que a mulher pode oferecer ao homem em um casamento, como mulher: fertilidade, filhos ou fidelidade. E isso é comprovado na pergunta que eu já fiz diversas vezes em vários podcasts, se você casaria com uma mulher absolutamente fértil e linda, mas absolutamente infiel. A resposta é sempre não. E eu pergunto também, você casaria com uma mulher absolutamente fiel e absolutamente seca e sem nenhum atrativo sexual? E a resposta também geralmente é não. Comprovando o teorema. Existe um mínimo de fertilidade e de fidelidade exigível à mulher para ser esposa. Até para os caras degenerados. Todos eles foram consistentes nessa resposta. E uma coisa importante a ser mencionada: essas coisas não são meros teoremas. Isso é comprovado pesadamente com dados primários. Então, essas mulheres, por se avaliarem como homens, foram completamente alienadas, extirpadas, retiradas do mercado sexual. Elas só vão conseguir uniões estáveis com caras que têm um valor equivalente a elas quando elas se reavaliarem. E para isso, elas têm que compreender qual é o papel delas no casamento. Eu acho que isso não vai acontecer nessa geração. A chance maior é da maioria delas terminar sozinha mesmo. A solução para elas era começar a considerar que o Jurandir, o cara que tem a mesma renda dela, só que 15, 20 anos mais, é o equivalente a ela. Não é não, Ellen? Ofereceu esse episódio Bybit, uma das maiores corretoras internacionais, bombando, inclusive com o mercado de real. Um cartão, meu irmão, internacional que não paga IOF. Se você não abriu conta na Bybit, abra. Agora, não seja otário. Corretora de fora é documento de fora. Não tem documento de fora? Venha me encontrar em CDE, dia 19 e 20 de setembro, missãobitcoin.com.br. Inclusive, se você quiser comprar arma e ter porte de arma, tem que aplicar direto para permanente. Temporária não pode ter porte de arma aqui. E outra, não sabe comprar Bitcoin? Renato38.com.br. Tem um treinamento de R$350 de autocustódia básico. Agora, você já fez o básico de autocustódia. Se você quiser comprar o intermediário, está na pré-venda, nunca mais será vendido a menos do que o dobro do preço. Está o preço do básico, meu irmão. 350 conto em Bitcoin, eu 400 dividindo até a casa do chapéu. Vão ter caras surpresa, meu irmão. Vão ter magnatas, desenvolvedores. Eu vou fazer igual o Lex. Teve vários professores de fora, brocadores, para levar você, não para o próximo degrau, mas para o próximo lance de escada da sua segurança e da sua capacidade como advogado, como árbitro, de fazer um multisig, de fazer um time lock, de utilizar corretamente pastas secretas, passar para outro nível de sua segurança digital. Você vai dominar multisig, curso intermediário de custódia. Meteu o QR Code na tela, L? Se não meteu, meta aí. Inclusive, se você quiser receber novidades, meu irmão,
notícia na hora, em vez de ser depois. Entre aí no grupo do WhatsApp de Wesley. Aí, ó, bote aí na tela, Wesley, o grupo do WhatsApp miserável. Bota, inclusive, coisas que se eu botar aqui no YouTube, o Wesley perde o canal. Não é não, Wesley? O Wesley pediu pra fazer um jabá final, pedindo pra curtir, compartilhar. E se você quiser bancar o Wesley, aí em 9 países ano que vem, como nós fomos esse ano, seja assinante. Assinantes têm benefícios mandando perguntas pro 38 Responde e recebem conteúdos aí, eu não sei se é quinzenal que Zorra é, mas tem conteúdos especiais. Muita gente também tá perguntando da entrevista de roupa. O Wesley ainda tá no pós-operatório, tá todo derrotado, todo fudido lá. A gente não vai botar pressão no cara. Mas tenham calma. A entrevista com safe, com roupa, segundo Wesley, está segura. Mesmo ele morrendo, pessoas têm a senha. Não é isso, Wesley? Quem fica até o final, quem aguenta tudo, é porque gostou. Inclusive aqui na Bahia, se você falar que o buraco de não sei quem virou uma cratera, o cara fica injuriado. E Jerônimo deveria ter ido na questão principal e não buscado subterfúgio. Devia ter dito lá ele, meu irmão. Não, é o seu buraco, não é isso no seu, não é isso lá nele. Você preferia ser filho de vaqueiro e ter a altura que Jerônimo tem ou ter o tamanho de ACM Neto? Pois é, a ACM Neto também podia ter metido a carta de anão, da porra toda, não, Wesley, hein? Professor Olavo de Carvalho diz que normalmente a pobreza é merecimento e, excepcionalmente, a pobreza te leva à salvação. Eu sou deficiente, eu nasci com pouca visão, inclusive demorou meses para abrir meus olhos, tive vários problemas de saúde na vida e eu vejo essas coisas como privilégios. Cada situação que lhe leva a ter mais humildade e mais fé em Deus é um degrau para a salvação. Não existe nenhum demérito em ser filho de vaqueiro. É algo extremamente honrado e que deveria fazer o cara se sentir honrado e não humilhado. Eu nunca me sentiria humilhado sendo filho de alguém honrado. Inclusive, em relação à ancestralidade, ACM Neto é muito mais cobrado e humilhado do que qualquer pessoa. Ele constantemente e para sempre será comparado com seu avô, que foi superior, não apenas em altura, mas na maioria dos aspectos objetivos e subjetivos do desempenho da vida. É muito difícil você ser filho de um cara que realmente zerou o game. Você vai ser pesadamente cobrado o resto de sua vida. E mais ainda, se você continuar na área que ele atua. Não é não, Wesley? Viver na sombra de um gigante é muito difícil, não é não, velho? Hein?